Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa terceira aula aqui do curso Fundamentos de Matemática Elementar 2. E na primeira aula nós falamos então sobre o princípio multiplicativo. Na segunda aula nós falamos sobre o princípio aditivo e hoje nós vamos falar então sobre o uso simultâneo dos dois princípios, né? Então, quando a gente se faz essa pergunta, posso utilizar os princípios multiplicativo e aditivo simultaneamente para entender e resolver problemas? A resposta é sim, e nós vamos ver aqui como é que isso é possível. O primeiro problema que nós temos aqui é um problema onde nós temos uma costureira que deve decidir entre três linhas, uma verde, uma laranja e uma azul, e entre três tipos de botões, pequeno, médio e grande. Nós já vimos esse problema lá no início, mas a pergunta aqui é um pouco diferente. Quantas formas diferentes de escolha a costureira pode ter? Veja, se eu estou me perguntando sobre quantas formas diferentes de escolha a costureira pode ter, isso significa que existe uma... Eu tenho que pensar em todas as possibilidades, inclusive na ordem, se ela vai decidir primeiro pela linha e depois pelos botões, ou se ela vai decidir primeiro pelos botões e depois pelas linhas. Lá no primeiro exemplo que nós fizemos, estava claro que ela primeiro decidiria sobre as linhas e em sequência sobre os botões, né? Mas aqui, como a pergunta é de quantas formas diferentes de escolha a costureira pode ter, eu preciso então me atentar a esse fato. Ela pode escolher primeiro as linhas ou escolher primeiro os botões. Veja, aqui eu tenho o conectivo OU e aqui eu tenho, né, o conectivo E, tá? Aqui também nós teríamos o conectivo E, ó. Primeiro escolher os botões e depois as linhas. Então veja, isso indica para mim que nesse evento aqui eu posso aplicar o princípio multiplicativo e nesse aqui também. Mas para saber o total de escolhas, né, eu tenho que somar a quantidade que eu obtive de possibilidades no evento 1 com a quantidade de possibilidades que eu obtive no evento 2, dado que aqui eu tenho o conectivo OU. Então veja, essa costureira ela pode primeiro escolher as linhas e depois os botões, ou primeiro escolher os botões e depois as linhas. Então veja, a primeira coisa é, para o evento 1, saber a quantidade de possibilidades. Vamos aplicar o princípio multiplicativo. Isso nós já fizemos lá no início. 3 possibilidades para as linhas, 3 possibilidades para os botões. Princípio multiplicativo, 3 vezes 3, 9. Então, aqui nós teríamos, então, 3 possibilidades para as linhas, 3 para os botões, resultando em 9 possibilidades. Aqui, 3 possibilidades para os botões, 3 possibilidades para as linhas, resultando também mais 9 possibilidades. O que diferencia a primeira da segunda aqui é a ordem da escolha, tá? E por conta do conectivo OU, nós vamos somar essas duas, porque são disjuntas, né? Se ela escolheu primeiro as linhas, não pode ter escolhido primeiro os botões, e vice-versa. Então, nós somamos essas duas possibilidades, adicionamos aqui as duas, para obter um total de 18. Tá? Então, é isso que o problema está dizendo. Aqui tínhamos alguns errinhos de digitação, tá? E eu corrigi eles aqui. Depois, se você quiser em casa, aí você pode corrigir também na sua apostila. Então, o evento 1 tem 9 possibilidades, o evento 2 tem 9 possibilidades, dando aí um total de 9 mais 9 igual a 18 possibilidades. Então, veja que aqui nós utilizamos em cada evento separadamente o princípio multiplicativo e depois, para
definir o total de possibilidades, nós usamos o princípio aditivo, porque esses dois, EV1 e EV2, eram disjuntos entre si. Tá? Ok, vamos ver agora um segundo exemplo. Uma determinada cidade, as placas dos veículos possuem 6 dígitos. Determine o número de placas que começam com o dígito 1 ou o dígito 0. Veja, se a placa começa com o dígito 1, ela não pode começar com 0. E vice-versa, se ela começou com 0, ela não pode começar com 1. Então aqui, veja, começar com 1 e começar com 0 são dois eventos disjuntos. Agora, para contar quantas placas começam com 1 e quantas placas começam com 0, eu vou precisar, em cada uma dessas duas situações, usar o princípio multiplicativo, não é? Então, veja, as placas dos veículos possuem 6 dígitos. Então, aqui, na primeira situação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Quantas possibilidades eu terei para o primeiro dígito? Só uma, que é 1. E para os demais? Aqui eu tenho 10 possibilidades. Aqui eu tenho 10 possibilidades. Aqui na primeira eu só tinha uma, que é o número 1. Para essa eu tenho 10. Para essa eu tenho 10. E para essa eu tenho 10. Então, usando o princípio multiplicativo, nós vamos ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 10 à quinta, vezes uma possibilidades. Ok? Então, isso aqui, se a gente fizer as continhas aí, vai dar 100 mil possibilidades. Analogamente, para o caso de baixo, olha, como a primeira tem que estar fixada em 0, né, e depois eu tenho as demais aqui, né, eu tenho uma possibilidade para essa, eu tenho 10 possibilidades para a segunda, 10 possibilidades para a terceira, 10 possibilidades para a quarta, 10 para a quinta e 10 para a sexta. Resultando também, pelo princípio multiplicativo, num total de 100 mil possibilidades. E como pode acontecer a situação 1 ou a situação 2, o total aí, pelo princípio aditivo, vai ser os 100 mil da primeira, mais os 100 mil da segunda, resultando em 200 mil possibilidades. Então, para a primeira situação, nós utilizamos aí o princípio multiplicativo para chegar em 100 mil possibilidades. Para a segunda situação, também o princípio multiplicativo nos levou a 100 mil possibilidades. E, finalmente, como eu posso ter uma situação ou a outra, são dois eventos disjuntos, o total de possibilidades vai ser a soma dessas duas aqui, 100 mil mais 100 mil, resultando em 200 mil placas. Então, vocês vejam, houve um desmembramento aí em duas situações disjuntas, mas em cada situação haviam eventos que poderiam acontecer simultaneamente, então nós aplicamos aí princípio multiplicativo em cada uma delas e depois, para finalizar aí, o princípio aditivo. Último exemplo dessa aulinha, um pescador possui 7 tipos de linha, 5 tipos de anzóis e 9 tipos de rede. De quantas formas diferentes o pescador pode pescar, sabendo que não é permitido pescar com vara e rede simultaneamente? Então veja, ou eu pesco com vara, ou eu pesco com rede. Conectivo ou. Então, primeira situação, pescar com vara. Segunda situação, pescar com rede. Ora, mas se eu for pescar com vara, eu tenho 7 tipos de linha e 5 tipos de anzóis para poder escolher. Então, quantas possibilidades eu tenho para pescar com vara? 7 vezes 5, pelo princípio multiplicativo.
né? Vai me dar um total de 35 possibilidades para a primeira situação. Bom, e se eu resolver pescar com a rede? Aí já está posto aqui no enunciado 9 possibilidades de pescar com a rede. Portanto, o total de possibilidades, então, vai ser a soma de 35 com 9, que vai me dar um total de 44. Então, esses 44 foram obtidos somando 35, mais as outras 9 possibilidades. Ok? Tá? Então, assim, pescar com a rede. Eu só tenho, né, esses 9 tipos aqui. Tá? Então, princípio multiplicativo me levou a 35 possibilidades de pesca com vara. Rede eu já tinha 9. Depois, como é um ou outro estão disjuntos, eu aplico o princípio aditivo para chegar nas 44 formas diferentes de realizar a minha pescaria. Tá bom? Tem mais alguns exemplos aí que eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada e estudar. E a gente vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Bom estudo para todos vocês.